Olá! O vídeo de hoje é sobre uma pergunta que ficou lá na caixinha do Instagram e a pergunta foi: por que o paciente TEA tem tanta seletividade alimentar? Então, lá no começo, quando a criança começa a introdução alimentar, ela deve ter 6 meses e 3 sinais de prontidão para começar a comer. Um deles é ter o reflexo de protusão da língua diminuído ou ausente, que é aquele reflexo de ficar empurrando com o beicinho ou empurrando com a própria língua a colher ou o alimento de volta. Então esse é um sinal de prontidão. O segundo é sentar com a cervical firme, com controle desse tônus ou pelo menos com o mínimo apoio possível. Então eu vou colocar o cinto de segurança do cadeirão e a criança não fica bambeando, consegue ficar firme para receber o alimento. E o terceiro é pegar os objetos e levar à boca. A criança com TEA, a maioria delas vão ter também o transtorno sensorial. Então elas têm dificuldade para pegar as coisas por causa da textura. Então eu até pego, mas algumas texturas incomodam. Dentro desses três critérios de prontidão, já vai ter dificuldade então em um. Já vai estar difícil pegar aquele alimento e levar para a boca, porque ele é úmido, aquela textura do úmido vai incomodar essa criança, aquele aspecto do alimento vai incomodar e ela já vai pegar e levar menos à boca. Segundo, geralmente o pacientinho TEA vai ter hipotonia, então talvez demore mais para firmar a cervical, para sentar bem firme e atingir esse critério de prontidão para começar a introdução alimentar. Então, o problema da seletividade já começa lá no início. Eu já vou ter mais dificuldade com a introdução. E quando eles vão ficando maiorzinhos, pelo problema sensorial, vai incomodando também a textura no mastigar e engolir. Então, eles vão criando preferências por alimentos mais claros, alguns deles, Alguns vão preferir alimentos mais secos, mais crocantes, e vão criando aquelas preferências e deixam de comer muitas coisas. E aí que nasce um problema bem significativo. A criança precisa consumir 5 grupos alimentares para se manter saudável. Quais são esses 5 grupos? O grupo da proteína, que aí entra o peixe, o ovo, a carne de gado, a carne de frango, a carne de porco, a moela, tudo isso faz parte, o fígado, todos os tipos de carne de origem animal, o peixe e o ovo. O segundo grupo, dos vegetais verdes, que tem o brócolis, a couve, espinafre, tempero verde, saladas. O terceiro são dos legumes, como abobrinha, cenoura, beterraba, todos os legumes com cor. O quarto, que são os carboidratos, arroz, batata, feijão, mandioca, polenta, macarrão feito em casa, macarrão comprado, tudo isso entra no grupo dos carboidratos. E o quinto, que é o grupo do feijão. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, tudo isso vai compor também o grupo do feijão. Então eu tenho que escolher um de cada grupo e sempre o pratinho tem que estar com esses 5 grupos lá, para ter uma alimentação completa. E daí eu sou seletivo. O que eu faço? O que essa criança aceita? Ela come carne, farinha, arroz. Então vamos pegar essa farinha e vamos fazer um blender com essa farinha. Vamos colocar mais alimentos lá. Vamos moer uma carninha, vamos deixar secar talvez um bacon e moer ele junto. Vamos pegar um grão de bico, deixar ele mais al dente, moer e colocar junto. Eu tenho que achar alguma forma de conseguir fechar esses 5 grupos. Come a carne, então eu vou preparar um hambúrguer de carne, vou moldar lá uma bolinha, vou preparar um hambúrguer de carne moída e vou colocar ali junto tempero verde bem cortadinho, posso colocar o espinafre bem cortadinho, eu já consegui adicionar mais um grupo. Eu posso pegar alguma coisa de carboidrato e colocar junto nessa carne e vou tentando de alguma forma chegar nesses 5 grupos. Não tá dando certo assim, a gente precisa suplementar para essa criança não ter carência nutricional. Então, todo autista tem que passar lá por uma bateria de exames, sim. Toda criança com aninho deveria passar por um check-up, coletar hemograma, ferro, ferritina, vitamina D,
Vamos ver como é que está essa tireoide, VTSH, T4, vamos ver B12, vamos dosar as vitaminas para ver como é que está isso, para ver se essa criança precisa suplementar. E eu tenho várias formas de intervir nessa seletividade alimentar, além das dicas que eu dei aqui de como preparar o alimento, que seria muito além de mudar a forma de apresentação. Eu posso brincar com essa criança, porque o lúdico desperta a imaginação desse paciente. Então eu posso pegar lá uma panelinha, colocar o feijão, fazer de conta que a gente está cozinhando o feijão, depois derramar esse feijão lá na panela, mostrar que a gente vai cozinhar esse feijão que a gente brincou com a criança, depois servir naquele potinho da brincadeira, levar para essa criança comer. Já desperta para aceitação. Eu posso pegar um micro-ondas de brinquedo e ali colocar algum alimento de brinquedo e cozinhar junto com essa criança. Eu posso levá-la junto no supermercado, mostrar onde é que está o alimento, explicar o que é cada alimento daqueles, pedir ajuda dela para fazer a compra, pedir ajuda para higienizar quando chega em casa e para guardar na geladeira, guardar no armário. Sempre chamar ela para a hora desse preparo. Eu posso pegar brinquedos, posso comprar brinquedinhos de madeira com diversos alimentos ou de plástico ou silicone e pedir ajuda dessa criança para alimentar os bichinhos. É uma forma de despertar o lúdico também. Eu posso comer na frente dessa criança. Tem um vídeo aqui já no canal que eu falei sobre isso, que tudo que a criança faz, ela aprendeu olhando os pais. Então, quando a gente tá lá na fase dos 5, 6 meses que eu tô comendo na frente da criança para ela entender o processo de mastigação, ela olhou menos. Então, agora eu vou comer na frente dele. Então, eu vou oportunizar um prato para ele e um para mim, como mãe, como cuidador. E vou comer na frente. A criança vai estar observando e vendo o que você faz com aquele alimento. Quero deixar aqui um exemplo do meu filho. Como vocês já sabem que é TEA, esse ano ele já me pediu 3 vezes para comprar melancia. E ele para na minha frente, ele olha como eu mastigo a melancia, ele cheira a melancia e 3 vezes ele já provou um pedaço da melancia. Ainda incomoda aquela textura da melancia, ele não conseguiu comer mais do que um pedaço, mas ele aceita o suco, ele toma um copão de suco de melancia. E assim a gente vai cada dia lutando mais para ampliar os grupos alimentares e os alimentos que essa criança aceita. Espero que tenha ficado claro aqui a resposta para vocês. Um grande abraço e até mais!